Olá pessoal, mais uma videoaula. Nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É isso. Agora nós vamos falar sobre o Gênesis capítulo 1, versículo 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo 1. Vamos dar prosseguimento aí ao web aula. Verhaaretz raetá tohu vavohu verrocher alpinei terron veruar Elohim merahefet alpinei ramaim. E a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Análise do versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, na nossa versão Ferreira de Almeida, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Vamos lá, pessoal. Era, na nossa tradução, em hebraico é Hayetá. Hayetá. Certo? Aqui. Hayetá. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Hayetá. E Hayetá significa tornou-se ou passou a ser, sem forma e vazia. Tohu vavohu, ou seja, a terra não foi criada tohu vavohu, mas por algum motivo passou a ser tohu vavohu. Tohu vavohu significa causa absoluta, tá certo? Desordem e confusão. Eu vou usar o termo aqui, ó, desordem, tá? Vocês vão ver por quê. Ok? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Certo? Criou, como eu falei, bara. Ele trouxe a existência de onde não existe. E a terra passou a ser uma desordem. Ok? Essa é a tradução. Então, a terra, ela não era uma desordem. Então a terra, ela passou a ser uma desordem. Só para o conhecimento de vocês, alguns teólogos estudiosos, eles dizem que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui não é o versículo 1, é somente título de Gênesis. Sendo título ou não, o versículo 2 nos ensina que ela não era, que ela passou a ser ou ela tornou-se uma desordem. Agora, alguém causou essa desordem, ok? Alguém trouxe essa desordem. Como eu disse lá, eu prefiro usar o termo desordem. A primeira coisa que Deus fez na criação foi dizer que haja luz. Por que ele fez isso? Porque a luz veio trazer a ordem. Antes de arrumar tudo, Deus ele trouxe a luz. Porque a luz traz ordem. Tá certo? E eu te pergunto, quem se manifestou como luz e colocou ordem na terra? Certo? É Jesus, o Filho. Ele se manifestou. Diz lá em João, capítulo 1, que as trevas não puderam segurar a luz. As trevas não pôde segurar a luz. Ou seja, a escuridão, ela não pôde segurar a luz. E nem segurar Jesus. Mas isso aí é assunto para outra. Vamos lá. Trevas, transliteração, rocher, tradução, escuridão. Ok? Escuridão, grave isso. Sabe por quê? Porque rocher é escuridão. Eu não achei trevas para essa tradução aqui. Eu achei só escuridão. Ok, pessoal? Abismo, transliteração, terron,
coloquei aqui que é um lugar. Vocês vão ver, eu vou provar para vocês que esse abismo aqui de Gênesis é um lugar e não um precipício. E lá no lugar de abismo nós vamos colocar águas subterrâneas para um melhor entendimento, certo? Para melhorar o entendimento. Espírito de Deus, transliteração, ruach, ruar, tradução, vento, espírito, alma, atmosfera, lado. Eu vou usar a tradução que mais se aproxima, tá? A tradução lá, que tem concordância com o texto. Vamos lá, se movia, transliteração. Rahaf, ou Meraheft, tradução, pairar, esvoaçar, agitar-se, tremer. Se eu colocar vento no texto, no lugar de Espírito de Deus, vento de Deus, eu vou colocar agitar, porque é normal o vento agitar sobre as águas, sobre a face das águas. É normal o vento esvoaçar sobre a face das águas, ok? Agora, o vento pairar, o vento ficar parado em cima de águas que não tem sentido. Ou o Espírito de Deus, o qual o Consolador, ficar em cima de águas, não tem sentido, é isso? Mas vamos lá. Falando sobre o abismo, vejam só. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Bom, sabemos que o abismo rodeou Jonas quando ele foi engolido por um peixe, foi levado às profundezas da terra. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Bom, se o abismo rodeou ele e as águas se enrolaram na cabeça dele, aonde tem lá no abismo tem algas. Algas, para mim, algas dá no fundo do mar, dá no mar. Como debaixo de pedra as águas se endurecem. Tá aqui, ó, Jonas 2,5, tá? Vocês vão gravando esses versículos aí. E a superfície do abismo se congela. Então a superfície dele é congelada. A superfície, certo? Tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Então lá no abismo tem um anjo que é rei de lá. Ele é rei do abismo. Rei é Meler. Em hebreu era o seu nome Abadão e em grego Apolion. Ok, pessoal? Abadão em grego significa reino dos mortos, certo? O seu nome era rei dos mortos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Aqui pode ser traduzido como porta do abismo também. E uma grande cadeia, aqui pode ser corrente, na sua mão. Cerraram-se também as fontes do abismo. Bom, precipício ter fonte, troca aqui abismo para precipício, porque é a tradução. Agora, se você botar no lugar de abismo águas subterrâneas, então você vai ter um texto aqui com concordância, melhor para o entendimento. Cerraram-se também as fontes das águas subterrâneas e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8:2, você vai ver lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Pronto. Se o abismo tem chave, quer dizer que é um lugar, tem porta. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Onde tem fumaça tem fogo, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Esses versículos aqui é só para vocês verem que o abismo, ele não é um precipício, ele é um lugar onde já tinha sido criado o reino dos mortos, um lugar onde tem o anjo do abismo, como nós vemos aqui, o anjo do abismo, onde ele é rei desse abismo, que é o Abadão, que é o rei dos mortos, o reino dos mortos, o Apolion, onde esse abismo tem uma chave, onde tem um anjo que vai ser liberada a chave, onde vai ser aberto. Mas enfim, pessoal, a aula não é abismo hoje, só para vocês pesquisarem mais sobre isso, ok? Vamos lá. Ficou assim então essa aula. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o versículo 2 vai ficar assim: e a terra passou a ser uma desordem, e havia escuridão sobre a face das águas subterrâneas, e o vento dos deuses, ou o vento de Deus, agitava-se sobre a face das águas. Hoje eu não vou falar sobre deuses,
sobre Elohim, tá? Porque a aula não é sobre o nome de Deus hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, prometi a vocês a diferença de assar e barar, criar de material existente e de onde não existe. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, porque na próxima aula nós vamos ver o haja de Deus, ok? E nós vamos ver que o haja de Deus, ele significa existir, tá? Existir e ou ser, tá? E o mesmo haja e o haja em hebraico, a raiz dele é a mesma do nome do Criador,